Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 20 de maio. Estamos com você nesta manhã, na graça, na paz e no amor de Deus. Com a leitura dos Evangelhos, com a leitura da Palavra de Deus, com a leitura dos Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia. Estamos no capítulo 17. Versículo 15, 22 a 18. Vamos ler esta mensagem dos Atos dos Apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com eles o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens e atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez que buscassem a Deus, e para ver se os descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todos os lugares se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-los dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam só, Paulo saiu da Ásia Menor, passou pela Cilícia, pela Galácia, pela Frígia, foi até a Macedônia, e da Macedônia ele foi para Atenas, a capital intelectual do mundo. Roma era a capital política e econômica, mas a sabedoria, o conhecimento,
Os filósofos, os pensadores, os cientistas estavam em Atenas. É na Grécia que apareceu a filosofia, a democracia. Havia sempre em cada cidade um areópago, que no fundo era um verdadeiro shopping. Todo o comércio estava lá e as pessoas iam fazer o comércio. E também havia um grande pátio no interior, onde as pessoas discursavam, falavam sobre ciência, sobre filosofia, sobre pensamento, sobre arte, declaravam poesia. Paulo não tem medo de entrar no mundo ateniense, de entrar no mundo grego. Paulo vai até o Areópago e também começa a pregar e a anunciar o Deus. Eu às vezes vejo, Jesus deixou o seu evangelho para que a gente fosse anunciá-los em todos os lugares. Nós devíamos ser uma igreja de saída, como diz o Papa Francisco. Falar para fora. Deveríamos falar em praça pública. Deveríamos falar nos shoppings. Deveríamos falar fora do ambiente de igreja. Falar naqueles ambientes mais difíceis. Portanto, a coragem de Paulo, dos primeiros cristãos, a coragem dos apóstolos é muito grande, que não tem medo de enfrentar o ambiente diverso, que a gente também não tenha medo de nada e que a gente entre em outros lugares para manifestar a fé. Quando Paulo fez o seu discurso no Areópago, ele quer falar primeiro sobre Deus e ele valoriza. Ele reconhece que em Atenas tem muitos templos. Todos os deuses do paganismo estão lá. Zeus, Atenas, tantos deuses que estão naquela cidade. E ele encontrou um templo ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês desconhecem é que Paulo pega essa ideia dos gregos e começa a pregar o Evangelho. Este Deus desconhecido, eu venho anunciá-lo. Esse Deus, ele não é material. Ele é um Deus totalmente transcendente, porque ele não é servido por coisas humanas e ele nem precisa de nada nosso. Ele é o absoluto, ele é o total da nossa vida. É Deus que deu a vida a cada um de nós. É Deus que dá a respiração e tudo mais. É Deus que dá a saúde. Até me lembro agora da Deus que dá a respiração. Vamos pedir que Deus dê a respiração por aqueles que foram afetados, estão sendo afetados pelo coronavírus, que não conseguem respirar. Jesus morreu na cruz por falta de ar. A gente morre na cruz porque o nosso pulmão não é capaz mais de transformar o ar em elemento vital. Quem morre na cruz morre por asfixia e há um problema de respiração. É um Deus maravilhoso que criou o mundo, que criou as estrelas, que criou a natureza. Tudo foi criado por Deus. E esse Deus desconhecido, a gente vai conhecendo ele à palpadela, vai apalpando e vai vendo. Porque Deus fala no mundo, Deus fala na história, Deus fala nos acontecimentos. Portanto, a divindade não é ouro nem prata, a divindade não é pedra, não é uma imagem que nós podemos fazer. A divindade é totalmente no céu, transcendente. Esse Deus desconhecido é que Paulo prega. Esse Deus desconhecido é aquele que criou o mundo, é aquele que mandou os seus profetas. Esse Deus desconhecido é aquele que mandou o seu Filho, que ressuscitou dos mortos. Quando chega a falar da ressurreição, as pessoas perderam a vontade, perderam o gosto, começaram a caçoar e disseram: isso é bobagem, vamos escutar uma outra vez. Muitas vezes a gente também tem essa impressão.
Isso é bobagem. Isso não pode acontecer. A ressurreição é o maior milagre de Jesus. A ressurreição é o centro da nossa vida. A ressurreição significa que Jesus é Deus. Por isso ele morreu e ressuscitou. Mas como é difícil a gente compreender. Vamos então pedir que o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, nos ilumine, primeiro para compreender que Deus não precisa de nós. E Ele não é feito de ouro, prata ou pedra. Ele não é uma imagem, Ele não está num lugar. Ele é totalmente absoluto. Vamos pedir a sabedoria, o Espírito da verdade que nos conduzirá à plena verdade, para que a gente veja que Deus criou o mundo e tudo que existe é bom. E aí a gente também, na nossa vida e na nossa história, é chamado a conhecer Jesus, que ressuscitou dos mortos. Nesta quarta-feira, dia 20 de maio, peça a proteção de Deus, a proteção de Maria nesse mês de maio. Que ela te abençoe e te guarde. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora te visite. Que Nossa Senhora esteja sempre com você. Maria é a mãe sempre milagrosa a nos proteger. Que Maria nos ajude, que ela nos visite neste mês. Abençoe a nossa casa, abençoe os nossos doentes e nos faça conhecer a alegria da fé. Um bom dia a todos, com a proteção de Deus e as bênçãos de Maria. Amém.